A minha página, pessoal, é diferente da de vocês, por isso eu não posso dizer para vocês em qual página que tá na de vocês. Mas É só pegar a imagem, né? É bem no começo, tá? Se vocês quiserem acompanhar pela apostila que a Suelen está compartilhando, depois vocês só localizam na de vocês qual é a página. Ah, tá? eu achei já. É página 312. Ah, muito bem. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Na verdade, nós temos só 2 assuntos nessa apostila, que são as preposições de lugar e o Simple Past. Só que eu vou priorizar com vocês o Simple Past, que é nessa aí mesmo, Su. Aí. Por quê? Na verdade, vocês já perceberam que eu já fiz isso nas atividades que eu postei, correto? Uhum. Eu fiz um vídeo, inclusive, explicando. Só que eu acho que é uma matéria que merece um pouco mais de atenção. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estava ainda na escola, que eu distribuí algumas tabelas para vocês, de verbos. Uhum. Sim. Então, essa é a hora que a gente vai usar aquela tabela, tá? Funciona da seguinte maneira, gente. É muito simples, na verdade. O Simple Past é aquela forma da gente colocar situações que aconteceram no passado, tá? Mas são situações simples que já aconteceram e já terminaram. Não são coisas que continuam acontecendo ou que duram um tempo longo no passado. Não, são ações simples. Por exemplo, eu tomei café de manhã. Maravilha, é uma ação curta, que teve começo, meio e fim e já acabou. Né? Então, o Simple Past é esse passado, tudo bem? Uhum. Em inglês, ele é muito simples. Na verdade, a gramática em inglês ela é muito, muito pobre, ela é muito simples. Porém, ela tem algumas regras. E algumas delas fazem com que a gente tenha que memorizar muita informação. E o caso do Simple Past é esse. Por isso que eu estou dizendo que ele merece uma atenção um pouquinho maior. Por quê? Quando você vai passar uma situação para o passado, através do que você passa uma frase para o passado? Então, por exemplo, eu falei que eu tomei café de manhã. Qual é a palavra dessa frase que indica que isso aconteceu? Tomei. E não agora. Tomei. Tomei, exatamente. E o tomei é o quê? Um verbo, certo? Na forma original é o quê? Tomar. Perfeito? Sim? Sim. Uhum. Sim. Então, para eu conseguir passar essa frase para o passado, eu peguei meu verbo e transformei ele no passado. Em português, para eu, ficou tomei, né? Em inglês, como funciona? Bom, nesse momento você descobre o quê? Que um verbo em inglês, ele pode ser considerado regular ou irregular. O que significa isso? Nada. Normalmente nada. Mas quando ele vai para o passado, significa tudo. Por quê? Quando você vai passar ele para o passado, você tem 2 regras. Se ele for um verbo regular, você vai usar uma regra. E se ele for irregular, a regra muda. Por quê? Se ele for um verbo regular, para ele ir para o passado, você pega aquela palavra, aquele verbo, e põe ed no final. Por exemplo, né, eu até usei essa palavra na nossa atividade lá do Classroom. Se eu pegasse o verbo play, que é jogar, falar que eu joguei videogame, ele é um verbo regular. Então, o que eu faço? Eu coloco ed e ele vai para o passado, fica played. Tudo bem? Sim. Agora, se ele for irregular, eu não posso fazer isso, eu não posso pôr ed. E, então como que eu sei? O que eu faço? Aí é aquela tabela que eu distribuí para vocês na escola, é a tabela dos verbos irregulares. Ela é dividida em 3 colunas, tá, pessoal? Eu coloquei ela na plataforma, e eu não sei se vocês guardaram a tabela que eu dei na escola, mas de qualquer forma eu já postei ela 2 vezes nos exercícios sobre passado, né? Vocês têm 3 colunas nessa tabela. A primeira coluna, né? A coluna é aquela parte de comprido, tá? Não deitado, em pé. A primeira coluna é a forma original do verbo, que nem em português. Tomar, comer, dormir. Em português é sempre a forma terminada em R, que a gente chama de infinitivo, tá? Quando você vai passar para o passado, é a segunda coluna dessa tabela, tá? É a segunda forma. Então, você vai pegar, procurar, por exemplo, tomar, no caso, que é beber, né, em português. Drink é um verbo irregular. Ele vai estar nessa tabela. Então, você vai lá na primeira coluna e encontra o verbo beber, né? Drink. Para passar para o passado, você olha como é a forma dele na segunda coluna, na coluna do lado. Aí vai estar, por exemplo, no caso do drink, é drank, com A. Você simplesmente pega essa forma e joga na frase.
Se você analisar, é mais fácil até, porque você só copia da tabela e joga na frase e está no passado. Né? É mais fácil do que o regular, que você põe mais letras e tal. O problema é que, com o tempo, na forma falada, você tem que ter isso de cabeça. Essa é a única desvantagem. Mas Tem que decorar tudo. Mas de tanto usar, você acaba gravando, tá? Aí alguém fala assim, mas é muito verbo, são mais ou menos, que a gente realmente use, foi em torno de uns 100 verbos. Nossa. 100 verbos, vou decorar a primeira coluna, segunda coluna, terceira, vai dar 300 verbos, fora a tradução. Mas os regulares são mais de 1000. Então, é mais vantagem saber. É mais fácil. Aí você fala, mas olha, como é que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Olhou na tabela, tá lá, é irregular. Não tá lá, ele é regular e você põe ED. Aí você também passa ele para o passado. Tá? Então, o lance é sempre essa tabela. Por isso que ela é a chave dessa gramática, dessa matéria. Se o verbo tá na tabela, ele é irregular. Você só copia a segunda forma. Se ele não tá lá, ele é regular, eu ponho ED. Mas e aquela situação de, para eu, nós, eles e tal, é de um jeito, para ele e ela é de outro. Passado não. Passado é tudo igual para todo mundo, tá? Então, joguei o verbo no passado. Primeiro eu tenho que ver, regular e irregular, com ED ou da tabela. Pus na frase, tanto faz de quem eu esteja falando, tá? Ele é usado da mesma forma para todo mundo. Tudo bem? Sim. É tranquilo, né, gente? Tirando essa questão do volume de palavras, de verbos e tudo mais, o assunto em si, ele é tranquilo, né? Ele não é difícil, tá? Mas eu tenho que decorar isso, mas vocês têm tempo, né? Então, o que eu fiz? Vocês sabem como eu aprendi inglês, eu aprendi sozinha. Eu tenho muita facilidade de estudar sozinha, tá? Porque é uma das formas que eu consigo aprender melhor, é quando eu repasso as coisas sozinha. Cada um tem uma forma de aprender, mas uma dica que eu dou, que funcionou para mim, foi trabalhar com muita música. Por isso que eu sempre coloco, eventualmente, uma música para vocês, porque é vocabulário. Então, quando você conhece muitas palavras, você memoriza mais fácil. Tá? Então, procurem uma coisa que dê prazer para vocês em inglês, para que vocês ampliem esse vocabulário. Seja uma história em quadrinhos, seja uma música, seja um mangá, seja um anime. Tem muita gente que gosta de assistir, né? Assiste em inglês, põe a legenda em inglês de alguma coisa que vocês já assistiram e tentem aperfeiçoar esse vocabulário, vai ajudar bastante, tá? Essa questão do verbo tá clara para vocês? Sim. Maravilha. Aí, pessoal, eu tinha colocado, a gente inclusive fez, não sei se vocês se lembram, a gente fez um exercício da apostila na atividade do Classroom, que foi o quê? Tinha alguns verbos, né? Nessa tabelinha azul, deixa eu pegar o meu. Só para ver onde que parou. Um quadrinho azul de verbos que a gente tinha que transformar. Aqui. Sim. Isso. É página Vocês... 315. 315, vou até marcar aqui. 315 e 306. Vai um pouquinho para lá, isso. A gente tem alguns desenhos, né? Da nossa personagem aí da apostila. E em cima, nessa linha azul, a gente tem alguns verbos. Todos eles estão na forma do infinitivo, ou seja, original, tá? Read, que é ler. Put, que é colocar. Think, que é pensar. Misael, eu sei que você está lembrando da sopa de salsinha. Drink, que é beber. Write, que é escrever. E wake up, que é levantar, tá? Acordar, no sentido de levantar. E aí a gente tinha que colocar esses verbos no passado, né? Vocês fizeram essa atividade? Eu não lembro de cor quem Eu fez. fiz. Perfeito. Eu fiz também. Maravilha. Se vocês quiserem fazer aqui na apostila também, não sei se vocês fizeram aqui ou só lá, né? Mas Eu fiz na apostila. Eu fiz na E apostila. na atividade. Ok. Mas para vocês terem mesmo na apostila, né? Para deixá-la completinha, se quiser. A gente tinha que passar esses verbos para o passado. Então, qual é o primeiro passo para eu passar esses verbos para o passado? Tem que olhar na... como que chama? Na tabela. No cabelo. Exatamente, na primeira coluna.
Eu vou verbo por verbo desses aqui na nossa tabela. Ela está em ordem alfabética, então é fácil. Né? Vou lá no read, corro lá no R e procuro. Tá na tabela? Não Está. Tá? Tá. Ah, tá. Aí achou? O que eu tenho que fazer? Pego a forma Do lado. de qual? A do lado, exatamente. Que é a segunda coluna. E essa é a forma do passado. É só isso, tá? Aí eu vou lá na imagem que está representando o que ela leu e coloco o verbo no passado, né? Qual é a imagem que ela leu? É a letra C, não é? C. Perfeito. Ah, tá. Então- Eu fiz certo. Eu vou lá na uma letra coisa. C e coloco o verbo read no passado, que ficou read. Ele escreve igual, mas ele pronuncia diferente, tá? Aí eu vou de novo lá em cima, nos nossos verbos, e pego o verbo put. Put é colocar. Qual é o primeiro passo? Olhar se é um verbo irregular. Olhar a tabela. Isso mesmo. Olhando na tabela, esse verbo tá lá? Quem tem a tabela aí pode olhar para mim? Ih, não tem problema não. Eu tô com ela só online. Ah, não, então tudo bem, eu falo para vocês. O put também é irregular, então ele está na tabela, tá? Então, quando eu encontrei ele na tabela, eu olho para a segunda forma dele e pego, porque é a forma do passado, e jogo aqui, colocar. Qual é a imagem que representa algo que ela colocou? Letra D. Isso, letra D. Então, ela colocou uma carta no correio. Gente, desculpa, tá? Imagina. Então, na letra D, ela colocou uma carta no correio. Peguei o verbo put, a forma dele no passado é put também. Ah, mas professora, todos os verbos irregulares, quando eles vão para o passado, eles ficam iguais? Não. Tá? A gente tem 3 formas de verbos irregulares. Tem uma forma que a gente chama de uniforme, que é quando você tem as 3 colunas dos verbos, aí o verbo escrito da mesma maneira. A gente tem os verbos biformes, que nessas 3 colunas ele se repete da mesma forma em 2 delas. E a gente tem os verbos triformes, cada coluna o verbo está escrito de um jeito. Aqui foi coincidência mesmo, tá? Que o read e o put ficam iguais. Se vocês pegarem agora o think, que é pensar, eu vou olhar na tabela e ele também está lá. Aliás, todos esses aqui são verbos irregulares, só para dar um spoiler, tá? O think, ele é irregular. Então, quando eu encontrar ele lá na tabela, eu vou na segunda coluna e pego a forma dele no passado, que por acaso é completamente diferente, tá? Vira thought. É T-H-O-U-G-H-T. Isso, aí, ó. Ah, acertei isso. Tá colocando ali para vocês verem, tá? Onde que tem algo que indica que ela está pensando? Qual imagem? Na imagem C, né? Olha aí, onde tem um balãozinho de pensamento. É a letra. É a E. Aê, muito bem. Acabei de virar a página. Ela pensou, no que essa menina pensou, gente? Num castor. Que imaginação, né? Fértil. Tanta coisa para pensar, pensou num castor, mas tudo bem. É Vamos lá. super normal. Então, eu vou lá e coloco thought. Olha lá, a Su preencheu para vocês olharem. Essa é a forma do think, tá vendo? Eu coloquei. Essa mudou bastante, tá vendo? Não é sempre que os verbos ficam da mesma maneira. Aí eu vou lá no drink, que inclusive foi o exemplo que eu usei com vocês, né? O beber, tomar, né? Que a gente usa o tomar no lugar de beber muitas vezes. Drink é beber. Qual é a imagem que mostra que ela bebeu alguma coisa? Letra A. Muito bem. Olhando na tabela, a forma do drink no passado vira drank, com A, tá? A gente só troca o I pelo A. E vira drank. Fácil? Uhum. Aí a gente tem write, que é escrever. Qual é a imagem que mostra ela escrevendo aí? A letra C. Muito bem, a letra C. Ah, mas professora, e o ler? Então, eu acho que o ler também é o B, viu? Eu acho que o B acabou
sendo ler e o C escrever, mas não tem problema. Depois a gente coloca o ler no B também, tá? Olha lá. É read. Então, vamos colocar o escrever no C. Olhando na tabela, o verbo write, no passado, na segunda coluna, vira wrote. Troca o I por O. Também mudou, tá vendo? Não é escrito sempre da mesma maneira. E, por último, a gente tem wake up, que é levantar, tá bem fácil, né? Que é a letra F. A gente tem a menininha levantando, ela levantou da cama. O verbo wake up... Ai, professora, agora... Eu fiquei encafifada. Tem duas palavras. Essa é uma das dúvidas mais comuns e mais pertinentes, tá? É muito válido vocês terem essa dúvida, é muito importante. Por quê? Existem realmente, na verdade, a gente chama de locução verbal, quando você tem um verbo com mais de uma palavra, tá? Em inglês também tem, em português também tem, né? O que eu faço? Em inglês, por sorte, é sempre o primeiro que a gente mexe. Tá? Então, no caso, o up é uma preposição. Ele não é considerado um verbo. Então, a gente mexe só no wake. Quando eu olhar na tabela, vocês vão encontrar esse verbo lá, wake up, e a segunda forma dele vira woke up. A gente só troca o A por um O. Tá? E o up fica normal. A gente sempre mexe só na primeira palavra. E se fosse regular, eu tivesse que pôr ED na primeira palavra. Tá? Nunca na segunda. É sempre na primeira. Ok? Agora, o que vocês acham da gente falar a forma dos verbos que a gente tem aí no passado e no presente e no passado, só para vocês treinarem um pouco da pronúncia? Pode ser. Eu estava falando ontem com os sextos e os sétimos, né? A gente teve aula ontem. Que eu acho que para o inglês, o que prejudica bastante as nossas aulas, né? As aulas remotas não deixam tanto espaço para nós, é a pronúncia, né, gente? Essa prática do ouvir, do falar, e eu acho que isso faz bastante falta. Vocês querem que eu grave mais vídeos, ao invés de deixar essa forma de registro? Ou é difícil para vocês por conta de internet, acessar vídeo e tal? Não, eu consigo acessar os vídeos. Misa? O vídeo é melhor. E o Misael? Pode ser vídeo. Ajuda, né, gente? Eu vou fazer algumas atividades mais voltadas para essa questão da oralidade, porque se vocês olharem a apostila, a gente já acabou o conteúdo dela, tá? Essa parte gramatical já acabou. Então, eu acho que agora a gente pode treinar um pouquinho essas outras duas habilidades, são muito importantes, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar as duas formas, uma depois da outra. Aí vocês já repetem as duas também, tá bom? Vamos lá. Read, read. Read, Read. Perfeito. Put, put. Put. Ótimo. Vamos lá. Ó, o TH com aquele som, hein, gente? Aquele som especial que vocês amam. Think, thought. Think, thought. Wonderful. Amei. Drink, drank. Drink. Drink. Wonderful. Write, wrote. Write, wrote. Wrote. Nossa, errado. E wake up, woke up. Wake up. Break woke up. Esse aí não saiu. Perfect. Muito bem, gente, é isso. Eu queria retomar, na verdade, essa questão, porque eu acho que a gente, tendo essa aula, assim, pessoalmente, fica muito mais fácil. Para quem está assistindo depois também, eu acho que é uma forma da gente ver os detalhes, que muitas vezes não dá para a gente trabalhar, né, numa atividade mais curta, uma vez só na semana. Então, esse bate-papo é importante muitas vezes para a gente abordar essas coisinhas que ficam, né, mais explicadas quando a gente fala. Vocês querem tirar alguma dúvida? Ficou alguma questão que vocês queiram perguntar?